instituímos para os nossos seminários é da palavra amizade. Espiritismo sem a amizade fica muito difícil de ser divulgado. Portanto, estejamos juntos, entrelaçados, através desse sentimento de amorosidade que deve permear as nossas vidas espíritas na face da Terra. Nosso primeiro momento, quando nós resolvemos escrever o livro Atendimento Fraterno, nós fomos consultar a literatura especializada e encontramos um livro extraordinário intitulado Comunicação Humana, da autoria de José Roberto Whittaker Penteado. E consultando o livro, nós descobrimos um capítulo que nos chamou a atenção: saber ouvir. Aí então nos veio a sugestão: para saber ouvir é necessário renunciar a falar. É o ponto primordial para o atendente fraterno. Portanto, concomitantemente, nós resolvemos buscar, como é natural, a informação espírita a respeito desse assunto tão importante, fundamentalmente levado a efeito para que seja um dos requisitos primordiais do atendente fraterno. Daí é necessário que nós prestemos atenção a esse conteúdo que nós retiramos do amigo espiritual Marco Prisco no livro Psicografia do nosso Divaldo, intitulado Legado Kardeciano. Aprenda a ouvir. Escutar para socorrer é arte valiosa. Favoreça o narrador com a expressão do seu interesse. Acompanhe a exposição dela participando com emoção. Você não poderá solucionar todas as dificuldades. No entanto, poderá sempre oferecer uma palavra oportuna. Comentemos. Aprender a ouvir. Relembrando a sugestão do especialista em comunicação humana, que devemos conter esta necessidade que nós aqui do Ocidente temos de falar. Nós falamos demasiadamente. É necessário que aprendamos a conter os nossos pensamentos para podermos realmente, ao invés de ser controlado por ele, nós os controlemos. É o ponto básico em qualquer atividade espiritual que nós desempenhemos no centro espírita. E na mensagem existem dois pontos que nos chamam a atenção: a questão do ouvir e a questão do escutar. Ouvir sempre acontece quando nós identificamos pelo nosso sistema auditivo os sons das palavras que nos chegam ao nosso cérebro. É a primeira fase. Mas para realmente escutar, nós devemos manter uma concentração necessária para que a nossa mente capte aquele pensamento que nos chega na hora da narrativa
que o atendido nos faz. Como é natural, o atendimento fraterno, à luz do Espiritismo, não tem a pretensão em nenhum momento de resolver os problemas existenciais da criatura humana, que o buscam com a finalidade de receber uma orientação espírita para ele próprio tomar a iniciativa da libertação da problemática que o está afligindo. E isto é fundamental para o atendente fraterno. É necessário que tenhamos o cuidado de dedicar a nossa atenção para o que nós estamos ouvindo, retendo todo o desejo de interferir no momento em que a pessoa está fazendo uma catarse verbal. Vivemos na Terra sob uma impressão muito grande, que faz com que as pessoas acumulem no seu campo emocional uma série de problemas que vão gradativamente tomando um impulso de tal ordem que muitas vezes a pessoa não tem condições de administrar. Por isso mesmo é necessário deixar que a pessoa fale. Há pouco tempo eu atendi uma senhora, deixei ela falar 20 minutos. Quando ela acabou de falar os 20 minutos, eu disse o que deveria dizer e no fim ela veio me abraçar para me agradecer. Por quê? Porque eu deixei ela falar. Se eu fosse interferir na sua narrativa, possivelmente não tinha lhe dado a oportunidade de extravasar tudo aquilo que ela trazia no seu campo emotivo. Portanto, a solução das dificuldades, que são todas de ordem existenciais, problemas do espírito encarnado, deve ser levado em consideração para que nós, de alguma forma, possamos auxiliar aquele que busca esse setor de acolhimento, que muitas vezes criamos uma falsa ideia. Você tem que estudar. Como estudar? Se a pessoa não encontrar no centro espírita um local aonde possa realmente ser esclarecido, orientado para libertar-se de uma série de problemas que todos nós os temos durante a nossa reencarnação. Por isso mesmo, sempre escutemos com atenção aquilo que nos sendo narrado pelo atendido. Bom dia, nosso abraço de amizade e nossos votos de que todos estejamos sob a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amigo incomparável de nossas almas. Sempre que estivermos sobrecarregados, poderemos encontrar na palavra de um companheiro, de um amigo, de um irmão, a expressão consoladora do verbo fraterno, amigo. Sempre que estivermos ainda mais sobrecarregados, o pensamento na oração endereçado a nosso Senhor Jesus Cristo. O atendimento da casa espírita é uma atividade organizada para ensejar que as pessoas que chegam a ela, à nossa casa, possam encontrar pessoas dispostas a ouvir, a esclarecer, a demonstrar na amizade que o processo do amor se torna paciente, generoso, amigo e irmão. Então, nós teríamos que dizer que o objetivo do atendimento fraterno é exatamente remontarmos às propostas de Allan Kardec. Onde estaria essas origens? Tudo
motiva pelo aprendizado fraterno, mas há uma necessidade de conviver, de interagir com uma pessoa. Nós poderíamos dizer que o processo da reunião expositiva é um processo de psicoterapia de grupo. O processo do atendimento fraterno é o processo de psicoterapia individual. Ambos se completam para que a pessoa possa implementar a sua caminhada no conhecimento da doutrina espírita, no adestramento da sua alma para resolver os problemas que se lhe acometem na trajetória humana. Então nós precisamos da informação, dos conselhos, mas nós precisamos da orientação pessoal, um ouvido atento que nos escute, que nos tire as dúvidas, que nos enseja a oportunidade do desabafo. E Allan Kardec teve a oportunidade de nos ensinar, na sua viagem a Lyon, Montreux e outras cidades, quando ele se dispôs a caminhar no solo francês para fazer a propaganda e a divulgação da doutrina espírita. E ele vai nos dizer que o benefício maior da doutrina espírita é oferecer o consolo aos que sofrem. Por isso que ela é o consolador prometido. E nesse consolo também encorajar aqueles que estão caídos ou caindo para que se levantem ou que não caiam definitivamente no solo, libertando-se das suas paixões, do desespero, do suicídio, quem sabe, deter algum indivíduo imprevidente no limiar do crime ou de algum acontecimento mais grave que o leve a perder a sua encarnação. Então, a proposta do Espiritismo é também uma proposta de atendimento individualizado, atendimento generalizado no livro, na exposição e atendimento particular, nesse contato pessoa a pessoa, para que o veículo da informação e do esclarecimento possa chegar de uma maneira mais vívida. E Allan Kardec teve a oportunidade de dizer que ele guarda uma imensa quantidade de cartas que representam para ele verdadeiros diplomas, verdadeiros troféus. E dizia ainda que ele não mantinha preferencialismos nas pessoas que lhe procuravam, que jamais o operário ficou à espera na antecâmara da sua sala porque ele estivesse dando preferência a pessoas mais importantes do ponto de vista social. Ele fora aquele coração amigo, embora o aspecto grave dos seus retratos era um coração fraterno, amigo, profundamente consolador. E ele deixou essas recomendações para nós, que é o fundamento básico do atendimento fraterno. Nós poderíamos evocar ainda a nossa benfeitora, Joana de Ângeles, quando ela diz que é preciso receber bem. A Casa Espírita deve ter, ou podendo ter, organizar uma comissão de recepção, embora o interesse de receber as pessoas seja de cada um de nós. Ao constatar a presença de uma pessoa amiga, nova na Casa Espírita, espontaneamente distender o coração fraterno para acolher a pessoa, perguntar a que veio, se já conhece a doutrina, fazer-se amigo e irmão, porque é isso que vai dar a credencial do amor, efetivamente, à nossa casa. Mas podendo sair dessa espontaneidade, uma comissão de recepção, que ainda não é o atendimento fraterno, mais adiante, no intramuros da casa, aquele espaço de amizade para acolher as pessoas.
E aí, nesse contato de receber bem com a humanidade, com a amizade, que é a primeira colheita do atendimento fraterno. Todas as pessoas têm a necessidade de encontrar um amigo novo, alguém que esteja, vamos dizer assim, no universo mais amplo do seu coração, para lhe dar uma acolhida, caminhar com ele, estar ao seu lado, com simpatia ou com empatia, para estimulá-lo na caminhada, na vivência e na superação dos seus problemas. E aí é o momento da gente orientar quanto aos recursos da casa, apresentar a nossa casa, o que é o espiritismo, o que é que a gente faz, de que forma ela pode nos auxiliar a erguer as dificuldades, enfrentar a problemática da nossa vida e propor, como está escrito aí, perspectivas novas para os problemas humanos, que vai ensejar o processo da nossa libertação espiritual. Mas o atendimento fraterno só pode ser executado na casa espírita? Não. Atendimento fraterno é uma atitude de espontaneidade para conversar, erguendo uma bandeira de amizade, levantando uma proposta de afetividade legítima para com as pessoas. Nós podemos fazer atendimento fraterno em qualquer lugar e devemos fazê-lo no lar, no centro espírita, no transporte coletivo, em qualquer espaço. Se nós nos habituarmos a oferecer a nossa amizade desinteressadamente, criar o hábito de fazer amigos, de fazer irmãos, nós teremos o ensejo de aplicar o atendimento fraterno em qualquer lugar em que nós possamos estar. Quando? Nos problemas de personalidade. A nossa personalidade é o conjunto das nossas características intelectuais, do sentimento, volitiva, da nossa vontade. Ela se expressa por essa tendência de busca de liberdade, de autonomia, de identificação conosco mesmo. Essa personalidade, ao longo da nossa vida, muitas vezes ela entra num processo de acomodação com os estresses da nossa caminhada evolutiva. E ela está dinamicamente sendo construída a cada momento. Muitas vezes a personalidade não suporta as tensões da vida e ela tem de buscar um amigo, um irmão, uma pessoa que vai funcionar como um elemento moderador e de compensação para ajudar a se reestruturar. Todos precisamos de amizades e todos precisamos de alargar cada vez mais a nossa amizade. Então, os problemas de personalidade muitas vezes nos remetem a uma neurose, a uma ansiedade excessiva, a alguma dificuldade emocional que nós não podemos suportar. Vai à casa espírita, o atendimento fraterno, encontra um coração amigo para conversar fraternalmente. Também nós estamos cercados de provações. Nós vivemos num planeta de expiações e provas. E essas provações, às vezes, se tornam dolorosamente difíceis de serem suportadas. E nessas provações, nós poderemos encontrar amigos que possam nos ajudar a superá-las. É um processo obsessivo, é alguém que a gente gostaria de ajudar, mas nós não estamos sabendo como ajudar. Quantas e quantas situações demandam o processo da amizade. Às vezes a nossa própria angústia limita a nossa capacidade de raciocínio. Nós, quando estamos num túnel muito escuro, nós temos dificuldade de encontrar a luz. E às vezes essa luz é um irmão,
essa luz é um amigo, às vezes um amigo novo. Quando nós não podemos levar ao amigo de velhos tempos da nossa caminhada evolutiva os nossos problemas, então, nos sofrimentos provacionais, também o atendimento fraterno se torna uma ferramenta muito importante na nossa vida. É importante. O centro espírita deve, nos tempos modernos, estabelecer o atendimento fraterno, convocar os amigos mais experientes da casa espírita. Não é uma tarefa para ser executada por iniciantes, mas os amigos mais experientes para se constituir uma equipe de vanguarda para o trabalho de orientar as pessoas que chegam. Isso dá um diferencial de qualidade no nosso trabalho. Paz para todos. Sintam-se todos abraçados para que esse abraço expanda um pouco o frio que envolve essa terra. Mas o atendimento fraterno é uma possibilidade real dentro da casa espírita. E podemos nós, todos nós, utilizando a nossa amizade, ao chegar alguém na nossa casa, que está vindo pela primeira vez, um cumprimento, um sorriso, a atenção, fará com que aquela pessoa se renove e sinta que ali é o local exato onde ela deveria estar e que está chegando agora. Então, nós, na nossa fala, que o João já se adentrou, que é o âmbito de ação, é para mostrar que todos nós somos modelos, desde que tenhamos introjetado em nós as lições do Evangelho segundo o Espiritismo, que agora, no dia 29 de abril, está completando 150 anos. E qual é o presente que nós, os espíritas, deveríamos dar nessa efeméride? É estudarmos profundamente tudo aquilo que ali está contido no Evangelho segundo o Espiritismo, mas não colocarmos ele no nosso intelecto, colocarmos ele na nossa ação, que esse é o presente que nós poderíamos oferecer nesta efeméride de 150 anos. Então, tendo o Evangelho dentro de nós, nós somos realmente aqueles que poderemos nos tornar a pessoa capaz de abraçar o irmão que chora e que está passando por dificuldades, para dizer a ele que ele não está só e que aquele sofrimento, amanhã, ele vai se dar conta de que se foi necessário aquele sofrimento para a sua libertação. Porque todos nós, quando estamos sofrendo, quando estamos passando por uma provação, a gente sente as dificuldades naturais e a nossa visão fica fixada naquela problemática. E nos dá uma abertura para os lados, para ver que tem saída de um lado e do outro, para libertarmos daquele sofrimento. E aí é que chega a nós, aqueles que já têm uma visão mais alongada da vida e que poderemos dar para cada um de nós a
possibilidade de estarmos com o outro, dando as mãos para soerguer, para levantar, para fazer com que eles possam exatamente sentir que não estão sozinhos e que nós estamos caminhando com Ele. Não poderemos resolver a situação e a problemática dele, mas poderemos dar a ele o caminho que ele não está enxergando para poder dirimir o seu sofrimento, a sua dor e a sua dúvida. Então, quando nos problemas da personalidade, nos conflitos, quando a timidez e o medo, e nessa época de dificuldade, de tantas dores, de tantas violências, o medo está se alastrando na criatura humana. Por isso, é necessário que saibamos que, apesar da violência que está graçando a nós, a cada um de nós, só vai acontecer aquilo que está na nossa programação. Então não devemos ficar muito presos a esse medo, a essas dificuldades, mas deveremos estar caminhando com muita tranquilidade, porque sabemos que somos filhos de Deus e que Jesus, que é o nosso Mestre, não nos deixa desamparados. Essa é a consciência do Espírito. Nos sofrimentos provacionais, nada pior do que a perda de entes queridos, não é, meu senhor? Quanta dor traz. E principalmente quando é uma perda por violência, que não estava na programação. Quando é uma perda por doença, que já se vem prolongando, a gente vai nos habituando, mas uma perda por violência é difícil. Outra coisa que é muito grave é quando nós nos sentimos incapazes de resolver a nossa própria problemática. E a gente tem que recorrer. Isso é de uma grande dificuldade. Mas também, e esse aí é um ponto que atinge a cada um de nós, as doenças graves. Porque nada pior do que se ter a notícia, olha, o senhor está com câncer. Não é, gente? E que a gente sabe, fica logo assim, câncer é morte. E aí vem a dificuldade causada pela notícia. Mas também nós poderemos ver que nesse momento as obsessões graçam. Está em nós, em cada um de nós. Não está lá no vizinho. O problemático é quando nós estamos sentindo que estamos sendo obsidiados e não estamos tendo força para sair da obsessão. E para nós, é quando a obsessão é apenas momentânea, que chega no instante, mas logo mais a gente, pela luz que temos da doutrina espírita, é só mudar o pensamento, cortamos a ligação. Mas aqueles que não têm conhecimento da doutrina espírita e que sabem que a coisa não tem para onde recorrer, não tem para onde caminhar, a obsessão, meus irmãos, é uma das problemáticas graves atualmente na nossa sociedade. E a partir daí, todos nós que aqui já estamos, devemos dar graças a Deus que fomos beneficiados pela doutrina espírita. Quando o Centro Espírita Caminho da Redenção, através da sua diretoria, resolveu abrir um espaço no seu departamento doutrinário para fundar o atendimento fraterno, foi escolhido uma pessoa para coordenar esse trabalho. E de imediato houve
público para os que estavam interessados em participar desta tarefa nova no Centro Espírita. Nos reunimos e a pessoa que coordenava o trabalho fez uma proposta de muito bom senso. Pediu aos 40 inscritos que colocassem no papel quais os requisitos necessários para uma pessoa desempenhar a função de atendente fraterno. E aí nos dispusemos, os 40, a escrever tudo o que nos vinha à cabeça. Depois ela mandou que cada um lesse o produto daquilo que estava no papel escrito. E chegamos à conclusão de que nenhum dos 40 tinha condições de ser atendente fraterno. Depois, nós resolvemos continuar apesar disso. E no final, somente 10% das pessoas, ou 20%, estavam realmente predispostas a se apresentarem como atendente fraterno para o desempenho dessa função, que é de um efeito gratificador por todo aquele que vai espontaneamente ajudar os que ali aparecem espontaneamente para esse momento de convivência em um aspecto mais privativo e individualizado. Portanto, ainda foi uma forma de nós recorrermos, porque também éramos leigos, aos especialistas em matéria de comunicação humana. E chegamos à conclusão, depois de algum tempo, que no livro que nós deliberamos escrever, nós incluíssemos esses 3 momentos muito importantes para o atendente fraterno. O primeiro deles seria qualidades humanas, que aí está à disposição para que nós reflitamos a respeito desta temática que é de grande importância para o atendente fraterno. Portanto, essas qualidades humanas que nós aí relacionamos em torno da questão, começa com uma moral sadia. É um requisito indispensável. Nilo, muito oportunamente, nos falou de o Evangelho segundo o Espiritismo, que está no aniversário dos seus 150 anos. Então, o atendente fraterno, além de conhecer filosoficamente os postulados espíritas, deve estar querendo praticar de uma forma efetiva tudo aquilo que Kardec colocou nessa obra, tendo a oportunidade de retirar todas as máximas morais que ali se encontram nos 4 evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, e interpretá-lo à luz do Espiritismo, a fim de que aqueles que absorverem esses ensinamentos possam praticá-los de uma forma efetiva. Portanto, a moral sadia é um processo que todo espírita está embasado para conquistar gradualmente esses valores espirituais que são de fundamental importância para a nossa evolução no nosso processo reencarnatório. Portanto, um atendente fraterno deve ser uma pessoa que intencionalmente está buscando colocar na pauta da sua existência no dia a dia tudo aquilo que os postulados e os ensinos espíritas, à
luz da interpretação da terceira revelação, possa lhe oferecer, para ele se lapidando gradualmente, porque existe uma ideia muito falsa. As pessoas acham que a palavra espírita significa perfectibilidade. Então, quando o espírita começa, em uma circunstância qualquer, a se equivocar, a manter um deslize de qualquer ordem, as pessoas logo apontam, aí, não diz que é espírita, por que é que está fazendo isso, ou aquilo outro? É uma ideia falsa. O espírita não é melhor nem pior do que as outras pessoas. Agora, é um privilegiado, porque tem à sua disposição uma doutrina admirável, que lhe dá todas as coordenadas para que ele adquira esse segundo requisito, que é a autoestima, que hoje está sendo direcionado para a correção de circunstâncias pura e simplesmente físicas. Se faz muito conserto do nariz, conserto disso, de outra parte do corpo. O Espiritismo diz que não, que a autoestima deve ser direcionada para as características psicológicas da criatura humana. Portanto, à luz do Espiritismo, a autoestima é um sentimento de valor pessoal, de competência, de autoestima, de autoconfiança, sem o qual o indivíduo não pode desempenhar nenhuma tarefa dentro do centro espírita. É, portanto, um requisito conquistável, é natural. Aliás, o Espiritismo nunca nos impõe absolutamente nada. Ele apenas nos apresenta o que é necessário, a fim de que espontaneamente nós tenhamos a iniciativa de colocar em funcionamento na nossa conduta mental e na nossa conduta moral. Portanto, o saber ajudar-se é de fundamental importância, e nós vamos aprender na experiência do dia a dia, no atendimento fraterno, o que é necessário para que nós possamos ajudar, porque se nós não soubermos nos ajudar, como poderíamos ajudar o nosso próximo? É outro degrau que o atendente fraterno conquista. Aliás, em todas as funções espirituais, tudo é conquistado por aquele que a desempenha. Não é nada dado graciosamente, como se criou essa ideia falsa de que Deus dá a graça à pessoa. Deus coloca tudo que nós temos em germe. Somos nós que espontaneamente vamos levando a efeito o desenvolvimento dos nossos talentos. E isso é uma questão de ordem puramente pessoal, como também é o hábito do estudo. Aqui para nós espíritas, sem censura, sem crítica, estudamos muito pouco. Nós não sentimos esse entusiasmo pelo estudo como deveria ser. E por isso mesmo nós ficamos em uma situação desfavorável no desempenho da nossa função. Eu sou supervisor de 3 grupos de trabalho no atendimento fraterno. E eu dispenso um tempo para a minha equipe, a fim de que eu chame a atenção, porque eu reparo que as pessoas estão nas funções quase que automaticamente. Não tem o cuidado de ler as obras. Por exemplo, a obra que nós escrevemos, eu digo, leiam, pelo menos um pouquinho, para relembrar. E nós muitas vezes esquecemos dessa leitura para atualizar a nossa memória. E cometemos, como é natural, erros crassos na nossa maneira de trabalhar na tarefa que nós desempenhamos. Hábito do estudo leva imediatamente ao hábito da oração. Orar é abrir a boca da alma, não é um manipular de palavras.
nós, infelizmente, nos habituamos a fazer. Oração sem a emoção, ela não atinge os seus objetivos. E orando sem meditar, como podemos realmente perceber a resposta divina? Há um grande número de pessoas que reclamam assim, mas eu oro tanto e Deus parece que não me dá a mínima importância. E nós perguntando, você medita? Não. E é preciso? É preciso. Então é esse trabalho de estudo, de oração, que nos leva ao equilíbrio emocional, à saúde física, à saúde mental, à saúde espiritual. E como é natural, todo elemento que trabalha dentro do espiritismo deve sempre expandir a sua capacidade de conquistar um repertório de conhecimento. Não podemos ficar adstritos totalmente às obras básicas, às obras mediúnicas do espiritismo. Devemos encontrar esta motivação para, com o substrato daquilo que nós recebemos, entender as outras áreas da literatura acadêmica, inclusive porque o atendente fraterno é um psicólogo espírita. E muitos psicólogos da linha acadêmica estão reclamando que a gente quer entrar no âmbito das suas tarefas, o que não é verdade. É muito diferente ser um psicólogo realmente acadêmico e um psicólogo espírita. Portanto, essas 6 qualificações do atendente fraterno é fundamental para o seu perfil, a fim de desempenhar à altura a tarefa que ele espontaneamente abraçou. É um senta-levanta, né? Mas isso é bom que vocês não se cansam. A fala muda, o estilo, a forma de dizer. Habilidades psicológicas. José falou que o atendimento fraterno é um psicólogo espírita, é uma atividade de cunho religioso. Então, todas as religiões, o contato humano para a troca de experiências, para que uma pessoa mais experiente ajude aquele que é menos experiente está no maior carga de dificuldade, é uma coisa natural. Então não pode haver queixa dos conselhos profissionais com relação ao atendimento fraterno. Porque não há queixa com relação ao confessionário católico, às outras tarefas de orientação. Embora, falando da questão do confessionário, a gente já vai colocando uma recomendação para o atendimento fraterno. Nós não devemos estimular as queixas, não podemos transformar o atendimento fraterno numa tarefa de confessionário. Às vezes as pessoas querem expor a sua intimidade em demasia, e aí já o atendente fraterno deve ter a habilidade de dizer, não é necessário detalhar tanto, fale-me em linhas gerais das suas dificuldades, porque muitas vezes a pessoa abre, escancara a alma, mas ela vai conviver ali na casa espírita com o outro, depois ela fica com vergonha, né? De ter aberto demais a sua problemática. Então, o atendente fraterno vai limitar, não deve estimular as queixas, nem uma exposição escancarada das suas dificuldades. Então, é uma tarefa religiosa, é uma tarefa de cunho orientador. Aí estão superar fatores que dificultam o saber ouvir. Todos esses fatores, indiferença, impaciência, preconceito, preocupação, ansiedade,
são fatores que limitam e inviabilizam o atendimento fraterno. Se a pessoa é isso habitualmente, não poderia nem ser escolhido, não poderia nem ser selecionado. Mas às vezes a gente mergulha nesse quadro pelas problemáticas da nossa vida. Quantas vezes a gente é paciente e perde a paciente porque está ansioso, porque está preocupado. Se nós estivermos numa situação inviabilizadora, é hora da gente deixar a tarefa ou pedir uma licença e passar a ser um cliente, uma pessoa que vai precisar de atendimento fraterno. Nós temos que ter essa dimensão. Por isso que José falou, saber ajudar-se. O que é saber ajudar-se? Replicando um pouco, reforçando a fala dele, não é a pessoa que não tenha problemas, porque quem não tem problemas é o esquizofrênico. Ele é problema para os outros, porque ele não tem problema nenhum. O problema dele é dos outros, porque a sua mente entrou num processo de alienação. Então, a pessoa normal tem problemas, mas ele sabe se ajudar, sabe encontrar o recurso para alinhar-se novamente numa linha de equilíbrio e poder efetivamente, socialmente viver ajustadamente. Então, todas essas coisas, a impaciência é terrível no atendimento fraterno. Às vezes a pessoa que chega é repetitiva, gasta o tempo, e o atendente fraterno precisa ter algumas técnicas para destravar a pessoa que está repetindo a mesma coisa. Então, às vezes, as pessoas chegam assim, eu tenho um monte de problemas. Aí a gente já diz assim, fale-nos do que é essencial, daquilo que está lhe preocupando em demasia. Deixemos o tempo para que os outros sejam solucionados. É uma forma agradável de trazer a pessoa para o foco daquilo que é preponderante na sua atividade. Ou então ela está muito repetitiva, e a gente que tem paciência, mas que sabe que ela não pode ficar fixada naquela repetição, a gente diz assim, isso aí eu já entendi, avance um pouco mais, diga mais um pouco, detalhe mais a questão de uma outra forma. Então, tem técnicas no atendimento fraterno para, pacientemente, a gente escutar o outro. Mas a gente entra na empatia, na simpatia, na compaixão, que são 3 aspectos fundamentais. A simpatia não está escrita aí. Sueli Caldas, que é uma especialista no ramo do atendimento fraterno, ela nos ensina que simpatia é estar com o outro. A gente se faz simpáticos, a gente se faz amigos, a gente pretende caminhar com a outra pessoa. E isso representa uma proposta muito boa para a outra pessoa que vai depositar em nós a confiança de expor as suas dificuldades. Quem chega no atendimento fraterno, ela quer encontrar ali um amigo, uma pessoa que caminhe com ela. É muito importante isso. E aí nós estamos no âmbito da simpatia. É uma emanação psíquica que aproxima as almas e estabelece uma comunicação. Mas disse ele, empatia é um sentimento mais profundo, é nos sentirmos no outro, dentro do outro, mergulhar mais profundamente nos seus problemas, expor demais, expor o nosso amor, apresentar a nossa amorosidade de uma forma mais profunda, é sentir compaixão, não é sentir dó, é sentir a paixão de ser irmão do outro, de estar com o outro naquela dificuldade.
E então, os esquemas da compaixão nos foram ensinados por Divaldo. Quando nós preparamos, eu digo o Centro Espírita Caminho da Redenção, uma equipe nova de trabalhadores do atendimento fraterno, nós pedimos a Divaldo para nos trazer uma acolhida para esses irmãs que iam começar uma tarefa nova. E fizemos como que uma aula inaugural. E então, Joana de Ângeles passou para ele esse esquema da compaixão, dizendo que o atendimento fraterno, ele se resolve em 3 propostas. Simpatia, compaixão e libertação. A gente atende com simpatia, mergulha no processo da compaixão, para que a pessoa possa, com essa proposta, com essa doação nossa, libertar-se, sair dos seus problemas ou encontrar uma forma solucionadora ou atenuadora das suas dificuldades. Ela mesma é que vai resolver os seus problemas. O atendente fraterno não vai resolver problema de ninguém. E esse é um problema do centro espírita, porque as pessoas chegam como se ali fosse um depósito de problemas. Eu vim aqui porque eu estou com essa dificuldade, eu quero sair disso. Eu estou vendo espíritos, os espíritos estão me perturbando, eu quero deixar os espíritos com vocês. Eu quero deixar minhas dores com vocês. Isso não é possível, e a gente tem que ensinar as pessoas que elas mesmas são as solucionadoras dos seus problemas. Então, a gente atende com amizade, demonstra compaixão e enseja, viabiliza a libertação do outro. E aí Joana vai nos ensinar que a compaixão, por sua vez, abrindo uma chave, ela tem 3 propostas. A fraternidade, que é esse anseio de sermos irmãos do outro. Nós somos irmãos do outro. Aquele é um companheiro que tem problemas, mas no fundo ele é uma realidade divina. Ele é uma criatura de Deus que nos merece um pouco da nossa amizade, ou muito da nossa amizade, alguma forma de ajudar-nos. Trabalhar com bondade com ele. Com bondade é fazer alguma coisa, é ter paciência com o companheiro, é demonstrar a bondade do nosso coração para que ele se renove. E com essas 2 propostas, ser irmão, bom, amigo, esclarecê-lo, construir com ele uma proposta libertadora. Essa é a técnica do atendimento fraterno que vai realmente facilitar que as pessoas encontrem a motivação de viver, a autoestima para solucionar suas próprias dificuldades e vencer os problemas desse mundo de expiação e de provas em que todos nós estamos mergulhados e que estamos transformando ele com o nosso esforço no mundo de regeneração. Fechando agora o perfil do atendente, nós vamos ver os requisitos doutrinários de que ele necessita. Então, necessariamente ele tem que conhecer a doutrina espírita. Ele não pode ser uma pessoa que não conheça a doutrina espírita e ser um atendente fraterno. E conhecer a doutrina requer estudo. E o estudo passa por a compreensão de que nós devemos nos envolver para poder aprender o que nos ensina a doutrina espírita. Mas também passa pela familiaridade com o Evangelho de Jesus. Olha o Evangelho de volta, nesses 150 anos, que estamos fazendo nós
Evangelho, estamos estudando. E se já estudamos, estamos colocando em prática no nosso dia a dia, é uma questão fundamental. Deveremos sair daqui com a consciência de que colocar o Evangelho de Jesus na nossa intimidade, para que de lá possa sair nas nossas ações do dia a dia, tem uma importância e uma significação muito grande. É necessário que saiamos daqui com essa compreensão hoje, que nos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, nós iremos presenteá-lo com o nosso estudo, com a nossa compreensão, mas também com a aplicação dos seus ensinamentos na nossa vida prática. Vivência prática da mediunidade. O atendente fraterno é necessariamente que ele participe de reuniões mediúnicas. Porque lá, na grande maioria dos casos, nos problemas mesmo de personalidade, que não seja mesmo um problema mediúnico, mas tem a influenciação dos espíritos. Chega lá um cliente, um paciente, ele chega lá e incorpora. Se o atendente não tem conhecimento de mediunidade, quando ele vai atender? Vai ter que chamar outro, não? Para poder fazer um atendimento correto. Mas se ele tem o conhecimento, se ele participa da reunião mediúnica, ele sabe como agir ali sem se preocupar. Ali, no atendimento fraterno, não é local para se atender aos espíritos. Nós estamos atendendo ao encarnado. Então, pede à pessoa para reagir, que ali não é lugar de comunicação, aplica-lhe o passe dispersivo para poder fazer o desligamento do espírito. Então, o atendente tem necessariamente que ser um participante de reunião mediúnica. Possuir noções de psicologia. Não necessariamente ele ser um psicólogo, mas saber como se posicionar nas atitudes de personalidade da criatura humana, para poder orientar com segurança, para poder dizer a ele aquilo que é necessário para que ele possa resolver-se a sair daquela problemática em que ele se encontra. E nada melhor do que possuir essas noções psicológicas, do que ter amorosidade no coração para doar. Que as vibrações amorosas, não tenha dúvida, é um fator, é um potencial muito grande para atingir a problemática daqueles que nos procuram. Porque quando o amor sai de nós, atinge cheio. E todos nós sabemos que não tem ódio, não tem nada que possa resistir a uma vibração de amor com muita eficiência. E poderemos nós, de alguma forma, ir treinando isso na nossa vida familiar, na nossa vida de trabalho, no público em geral, colocando sempre no nosso pensamento, que é aí que começa tudo na nossa vida, é pelo pensamento. A partir de agora eu vou me doar para poder doar amor a todos aqueles. E vai começando a pensar. E o pensamento vai se tornando ativo. E daí a pouco a gente está fazendo isso dentro de uma normalidade, sem precisar nos preocupar. Mas temos que colocar, primeiramente, no nosso pensamento, essa ação que nós iremos, a partir de agora, fazer com mais força, com mais vontade. E saber aplicar passe. O atendente fraterno não pode, de maneira nenhuma, não saber aplicar passe. Uma dificuldade. Como é que vai ficar? Se a pessoa chega lá com as suas baixas resistências,
precisa que a gente já tenha tudo isso aqui. Mas é que tenhamos a vontade de que vamos conquistar todos esses itenzinhos com o tempo e fazer isso com perseverança. Porque a maioria de nós, às vezes a gente assiste uma palestra do Divaldo e aí a gente sai de lá assim dizendo: opa, a partir de hoje a minha vida vai mudar. Chega em casa, dorme, no outro dia a nossa vontade já não é tão grande. Já esquecemos o parto. Quando chega uma semana depois, a gente nem se lembra mais, não é? Então a vontade e a perseverança tem que ser ativa. A gente tem que dizer: eu vou, a partir de agora, me enquadrar nesse perfil, porque isso vai dar para nós a possibilidade de amanhã estarmos com a nossa felicidade em alta. Porque se estivermos com a nossa felicidade em alta, mesmo que estejamos passando por problemáticas diversas, de saúde ou de existencial, nós estaremos sempre bem. Porque sabemos que aquela possibilidade é passageira e que amanhã fomos criados para sermos felizes, não é, gente? Fomos criados para ser. Queremos ou não. Se nós não fizermos muita força, amanhã a lei cobra a gente quando a gente vir para aqui com diversas limitações para poder acordar a consciência e a partir daí seguir na direção do bem e da felicidade. Portanto, agora nós intervalozinho. Vamos entrar, a partir desse momento, na técnica que nós introduzimos no livro que escrevemos, Atendimento Fraterno, e onde nós fomos buscar justamente orientação para fazê-lo, adaptando o conhecimento da literatura clássica na área de construindo uma relação de ajuda para compatibilizar as fases do atendimento fraterno que é colocada em prática no nosso centro espírita. O atendente deve ser uma pessoa que tem o hábito de se disponibilizar. É uma pessoa que gosta de se colocar à disposição para ajudar. E o primeiro passo dele, nós já tivemos a oportunidade de ouvir, conforme nos ensinou a benfeitura espiritual, é receber bem. O que seria receber bem? É ter um local onde se forme um ambiente compatível com aquele momento de convivência com a pessoa que traz o problema. A postura do atendimento fraterno é uma postura que nós vamos repetir, de urbanidade, de amizade, para que a pessoa se sinta à vontade a fim de narrar a sua problemática. Depois, de antemão, fazer aquilo que é um bom costume, a apresentação. Eu sou José, gostaria de me colocar à sua disposição. Na nossa casa nós temos um formuláriozinho onde vem o nome escrito da pessoa que vai ser atendida e se foi pela primeira ou pela segunda vez. Por que esse detalhe? Para orientar o atendente. Às vezes as pessoas vão inúmeras vezes de volta ao atendimento fraterno. É preciso que o atendente saiba, se for a segunda vez, questionar a pessoa: por que você está voltando aqui? O que foi que o nosso companheiro de função lhe orientou da vez primeira? Para poder ele ter conhecimento do que está acontecendo com a pessoa. Depois deve ser uma
criatura observadora. Deve olhar para a outra e discretamente identificar as suas reações, o seu sentimento. Às vezes tem pessoas que vão com problemáticas conjugais e começam a falar mal do outro. Não devemos permitir, de maneira nenhuma. Não há necessidade, e nós falamos delicadamente de você entrar nesses detalhes. Depois, há momentos de desarmonia emocional que as pessoas começam a chorar. O que é que o atendente deve fazer? Pode chorar. Chorar faz bem porque lava a nossa alma. Eu estou aqui me disponibilizando a esperar até o momento que você realmente se sinta gradualmente em condições de narrar o seu problema. Porque leve-se em consideração um detalhe muito importante. Um atendimento fraterno bem estruturado no centro espírita tem uma equipe espiritual que dá assistência inspirativa ao atendente fraterno. No caso, em pauta na nossa casa, Divaldo teve a oportunidade de dizer, naquele momento que João já descreveu, que Joana tinha conseguido, através de Eurípides Barçanufo, um grande número de médiuns que não foram capazes de se conduzir à altura na sua vida reencarnatória e que estava à disposição da equipe do atendimento fraterno para auxiliar. Não fiquemos com aquela falsa ideia de que nós estamos sendo inspirados por altas personalidades do mundo espiritual. Estamos sendo auxiliados por espíritos também que estão em processo de recuperação pelos seus momentos difíceis, pelos seus escorregos durante a sua vida física. E isso é importante que o atendimento fraterno tenha uma equipe espiritual. Muitas vezes nós notamos que esta emoção que toma conta da pessoa já é o mundo espiritual transmitindo as energias fluídicas para que a pessoa se pacifique, se tranquilize, a fim de narrar o seu problema com segurança, objetivamente. Escutar. Nós já vimos naquele primeiro momento essa questão da escuta, a atenção que o atendente deve dedicar a ouvir a narrativa. Por isso, o saber ouvir é de importância fundamental. Já vamos repetir. Para saber ouvir é necessário renunciar a falar. Porque muitas vezes a gente não está falando verbalmente, mas mentalmente estamos falando. Ah, você está assim, a culpa é sua. Ah, isso está acontecendo por causa de uma circunstância que você é o culpado. Então tudo isso deve ser, como é natural, evitado. Daí deve ser uma pessoa devidamente instruída para esse momento de conversação, de escuta, saber selecionar o ponto fundamental da problemática da pessoa. É muito bom, por exemplo, que se utilizasse pessoas que têm o hábito da doutrinação nas reuniões mediúnicas para que ele fizesse parte desse papel de atendente fraterno, porque seria bom para ele e seria bom também para o trabalho que ali está se colocando em pauta. Não fazer julgamentos precipitados. Às vezes a gente não faz verbalmente, mas faz mentalmente. A pessoa começa a narrar a sua problemática e mentalmente nós começamos a fazer julgamentos. Por isso o conhecimento do Evangelho é muito importante. Não julgueis para não seres julgados. Jesus já nos ensinava isso há mais de 2000 anos. Infelizmente ainda nós não assimilamos
essa conduta na nossa vida aqui na Terra. Somos muito fiscalizadores do comportamento das outras pessoas. Daí a benfeitora colocar na pauta do seu trabalho, na série psicológica, a questão do autoconhecimento, para nós nos descobrirmos. Reparem como é importante a afirmativa que nós fizemos. O atendente fraterno é um psicólogo espírita, que não está estudando psicologia lá na academia, na universidade, mas está estudando porque a benfeitora espiritual, que é a nossa terapeuta por excelência, teve a iniciativa de colocar nas nossas mãos essa série que o atendente fraterno deve individualmente examinar com muito carinho para colocar dentro do contexto do seu atendimento quando ele for exercer o desempenho da sua função. Não interromper. Isso é fundamental. Às vezes, nós ficamos numa atitude de impaciência, por isso João já se referiu às habilidades psicológicas, que deve ser uma característica do atendente fraterno, e a gente não se conta. Eu já sei o que é que você vai dizer. Via de regra, a gente se equivoca. Não é aquilo que nós pensávamos e que estávamos naquele momento interrompendo. Portanto, não antecipar nunca a conclusão da narrativa daquele que ali está contando de uma forma bem superficial. Não deixemos que as pessoas revelem a sua privatividade pessoal, de maneira nenhuma. Às vezes as pessoas vêm e começam a conversar de uma forma excessiva, de fatos de ordem privativo, e quando encontra o atendente depois lá no salão doutrinário, fica envergonhado e se esconde. Não deixemos, interrompamos delicadamente, não precisa você entrar nesses detalhes. Nós já estamos entendendo o seu problema fundamental. Desta forma, o atendente disponibilizando, o atendente envolve-se nesse clima de urbanidade e de amizade. Então são 4 etapas do processo do atendimento fraterno. Os técnicos no assunto dizem que se uma fase for bem elaborada, a segunda ficaria facilitada. Então, aí o atendente disponibilizou-se, foi fraterno, foi amigo, foi, de um certo modo, uma pessoa que doou-se. O que é que acontece? O atendido envolve-se no atendimento. É como se ele fosse conquistado. O atendente conquistou o atendido, ele se envolveu. Se ele se envolveu, ele abre-se e as etapas seguintes prosseguem. A outra etapa é o responder. No responder, o objetivo é que o atendente compreenda bem o outro, sinta-o profundamente, e para que o atendido analise-se, explore-se, entre na percepção clara da sua problemática, porque às vezes ele fica bloqueado, ele fica obnubilado, a sua consciência e o seu raciocínio não lhe dá margem a compreender, a examinar profundamente o seu próprio problema. Então, na segunda fase, que é o responder, o atendente vai compreender o outro, com essas etapas, essas subdivisões que vocês estão analisando. Compreender o conteúdo da fala, identificando o problema principal do outro.
Isso é muito importante. Identificar também o seu sentimento. Quando identifica o problema principal, ele pode até confirmar com o outro. Você está querendo me dizer que você viveu uma experiência muito dolorosa, uma experiência que lhe trouxe um grande conflito. Identificar o seu sentimento. Se ele está alegre, é muito difícil. Às vezes acontece no atendimento fraterno, uma pessoa vir partilhar a sua alegria. No nosso livro nós falamos de um problema desse, em que a pessoa vem agradecer no atendimento fraterno a experiência exitosa e a alegria dele ter colocado em prática o que lhe foi delineado no atendimento fraterno. Mas ele pode estar triste, ele pode estar num processo de raiva, de medo ou de confusão. Esses são os sentimentos básicos da criatura humana: a tristeza, a raiva, o medo ou a confusão da sua atividade mental. E o atendente fraterno, examinando essas dificuldades, ele pode até confirmar com o outro: olha, essa tristeza é um processo parcial, provisório, momentâneo da sua experiência. Quando a gente está no mundo da tristeza, a gente acha que nunca mais a gente vai experimentar alegria. Mas você já viveu alguma alegria na sua vida? Já? Lembre-se da sua alegria. Por exemplo, se é um processo, vamos dizer, de experiência conjugal, afetiva, a gente deve sempre dizer assim: nem sempre foi assim. Você viveu momentos de alegria no seu relacionamento? Não viveu? Procure lembrar desses momentos de alegria para tirar o momento de tristeza do outro, porque ele tende a anular o seu passado bom, alguma coisa positiva. Isso é muito importante para a gente tirar o outro daquele momento de tristeza. Se for um momento de raiva, a gente dizer: olha, a raiva normalmente bloqueia a nossa mente, é uma explosão. Agora não há mais momento para você ter raiva. Por exemplo, você não está com raiva agora, não está com raiva de mim, e a pessoa percebe que a raiva é apenas uma evocação de uma vivência que não está presente naquele momento. Trazer a pessoa ao momento presente, que é um momento de esperança, que é um momento de felicidade. Então, trabalhar os sentimentos, o sentimento do medo. Às vezes o medo ainda está presente, a pessoa está com medo, mas levá-la a uma posição sentimental melhorada. Confusão é muito próprio no atendimento fraterno, as pessoas estarem confusas. Organize as suas ideias, o seu momento, crie um momento de esperança na sua vida, e então a gente vai trabalhando também a fala, a experiência do outro, e trabalhando os sentimentos no sentido de modificá-los. E vem a terceira parte dessa segunda fase. Nós estamos na segunda fase, as perguntas do outro, né? Todo mundo tem perguntas. Eu queria saber qual é a resposta da doutrina espírita. O que é que você tem a dizer sobre o meu problema? Então, nós vamos responder aquilo que a pessoa está nos perguntando à luz da doutrina espírita. Não é legítimo que o atendente fraterno dê respostas que não façam parte do conteúdo da doutrina espírita. Não é momento para a gente dar opiniões pessoais. A doutrina espírita mostra-nos isso. A doutrina espírita tem uma forma de ver a vida dessa maneira. Porque a pessoa foi ali receber o conteúdo da doutrina espírita.
O prestígio não é nosso. O prestígio é da doutrina espírita. Por isso que o atendente fraterno tem que ter um bom embasamento doutrinário para fazer uma colocação profundamente doutrinária. A pessoa perdeu um ente querido, dizer que a vida continua, que esse ente querido está no mundo espiritual, que você vai reencontrá-lo mais adiante, que você, do desdobramento do sono, poderá ter a oportunidade de ver o seu ente querido, de saber notícias dela, dizer que aquela experiência de amargura pode ser profundamente desagregadora, que vai dificultar esse relacionamento feliz. Por exemplo, uma angústia de uma pessoa que tem um posicionamento religioso que diz, por exemplo, que um suicida está irremediavelmente perdido no inferno. Dizer que ninguém está perdido definitivamente. Então, que o suicídio é uma experiência dolorosa, sim, mas que todos serão redimidos pela misericórdia divina. Então, a doutrina espírita é profundamente consoladora. E nas nossas respostas serão focadas na doutrina espírita. Também não nos posicionarmos de uma forma como se nós fôssemos aquelas criaturas excepcionais, invulneráveis, diante daquele outro que está numa posição de muita dificuldade. As pessoas gostam de perguntar: se você estivesse vivendo o meu problema, como é que você faria? Não sei. Essa é a resposta sensata. Porque se a gente dizer, eu tiro de letra isso, eu vou resolver o problema, diante de uma dificuldade dessa, eu saberei vencer essa dificuldade. Nunca nos coloquemos como se fossem pessoas invulneráveis às quedas. Não sei. Eu sei sim que se eu tivesse uma dificuldade dessa, a oração me fortaleceria, eu procuraria um amigo para me ajudar, eu procuraria o consolo de uma pessoa experiente. Então, nivelar, colocar ao lado do outro como uma pessoa comum, mas uma pessoa que está disposta a ajudar. Então, se a gente fizer essa etapa dessa maneira, o que é que vai acontecer? O atendido vai parar para examinar a sua experiência, vai se analisar, vai refletir, vai explorar o seu mundo íntimo e vai perceber que ele pode tirar de dentro dele mesmo valores para superar a sua problemática. Estão notando como está ficando fácil, né, gente? As fases, a compreensão, e aí vai ficando o caminho mais livre para a gente poder andar com segurança e não ter medo. Porque muitas vezes a pessoa diz, mas quem sou eu para ir ser um atendente? É não ter medo. É ter conhecimento, estar embasado nessa problemática e se jogar, trabalhar. Essa é a esperança de Jesus para todos nós. Então, se as duas fases correrem normalmente, e a gente vai ver que essas fases é tudo o mesmo atendimento, viu, gente? Porque às vezes a gente pensa assim que cada um vai fazer uma fase. Não é. É o mesmo atendimento que vai corresponder ao atendimento geral. Então, com essa fase do responder, o atendido analisa e explora. E ainda vamos para a terceira fase, que é o personalizar. É estimular. É dizer que a pessoa é capaz de resolver os seus problemas. Se ele está passando, se aquele fardo lhe foi dado, ele tem capacidade de carregar. E Jesus mesmo disse, né? Não lhe será dado fardos além da capacidade que possamos carregar. E se estamos passando, é porque nós temos capacidade. Apenas estamos fragilizados naquele momento. E essa fragilização, muitas vezes, leva a gente a ficar incapacitado. Mas encontrando um braço amigo que nos dê a mão,
nós conseguiríamos nos levantar. Então, estimulando a compreensão e a experiência, renovando a informação da sua problemática, para dizer a ele de que ele tem capacidade de suportar e de se resolver. Porque isso é muito importante na vida de todos nós. Às vezes a gente está com aquela problemática, aí chega, às vezes a pessoa diz assim, mas não tem essa saída, e a gente aí desperta. Que tinha uma saída que estava ali, e que nós não estávamos enxergando. Por quê? Exatamente por causa da problemática. Quando a gente está com um problema, a gente se fixa naquilo e não se abre para ver as portas de saída que existem para o caminhar. Então, novamente a gente chama a atenção de todos nós. Nada há na vida de todos nós que nós não possamos resolver. E que nós temos um anjo de guarda. Essa é outra questão que eu sempre me recordo. Quantas vezes nas nossas orações nós temos nos lembrado do nosso anjo de guarda? Vamos fazer uma reflexão. E eu sempre digo que a gente só vai poder avaliar a dificuldade do nosso anjo de guarda quando nós formos o anjo de guarda de alguém. Aí a gente vai ver, né, gente? Então, orar por ele, porque para ele se aproximar, porque eles estão junto conosco. Nós é que, na maioria das vezes, nos afastamos dele, porque nem nos lembramos. Então, a oração faz com que ele se aproxime da gente. E ele nos orienta sempre para o bem, para resolver os nossos problemas. É só a gente escutar um pouquinho, parar. Na hora da dificuldade apertar, fazer uma oraçãozinha e dizer, e agora, qual é a minha saída? Meditar para receber a resposta. Então, ajudando ele, o atendido, na percepção do que deixou de ser feito. A oração devia ser um ato comum na nossa vida e você tem utilizado. Uma pergunta que a gente faz assim. Então, por falta da oração é que chegou a esse estágio que você se encontra. É o caminho inicial para que possamos caminhar com segurança, orar. Encorajar as criaturas para que ele possa mudar. E esse encorajamento passa exatamente por esse levantamento. Às vezes caído a gente conta sem força, mas se encontra um braço ali que fica muito mais fácil para que nós possamos nos erguer e caminhar com segurança. Nenhum de nós que estamos atualmente encarnados está livre de passar por as maiores dificuldades, que nós mesmos fomos os causadores ontem. Hoje a gente imagina assim, que crueldade quando crucificaram Jesus e que trocaram ele por um malfeitor, né? Será que nós não estávamos lá também naquela época gritando, crucificam? Será que não estávamos? Naquelas atrocidades do circo, será que nós também não estávamos lá aplaudindo as feras que estavam destruindo os cristãos? Me recordo quando Divaldo chegou da sua primeira viagem à Itália, e ele disse que sentado lá nas ruínas do circo, teve um desdobramento e voltou à época daqueles grandes festivais, e disse que identificou muitos frequentadores do Centro Espírita Caminho da Redenção que naquela época estavam lá nas assembleias. Então, gente, todos nós deveremos ter passado por essas coisas. Então, hoje, nós temos nossas dificuldades. E essa dificuldade é exatamente para que nós nos libertemos.
e essa possibilidade de estar na doutrina espírita, que nos encoraja. Nós estamos ali como atendente encorajando aqueles atendidos. Mas a doutrina espírita nos encoraja a todos nós, para nos dar força para sairmos dessas dificuldades e caminhar com segurança, porque estamos fadados à felicidade eterna. Então, o atendendo assume-se de que ele é capaz, ele tem possibilidade. E aí, vamos à quarta fase. Unimos as fases para ficar registrado na nossa memória esse caminhar que devemos fazer para a construção de uma relação de ajuda no atendimento fraterno. Atender com urbanidade, com amizade, concomitantemente responder com bondade. Muitas pessoas precisam, nestes momentos dificultosos, de uma palavra alentadora, de bom ânimo, que muitas vezes nós esquecemos de colocar como uma forma de levar a pessoa a personalizar a sua capacidade de enfrentar problemas na face da vida. O Espiritismo nos diz, substituindo a ideia que aqui tradicionalmente ainda existe hoje, de que há 3 passos importantíssimos para nós repararmos os nossos erros. Primeiro, o arrependimento honesto. Eu estou errado. Eu sei que devo, no futuro, me preservar de repetir esse erro. Depois, saber que todo erro precisa de uma reeducação. É aquilo que a doutrina nos ensina, a expiação. Que não é uma punição, não é um castigo, mas que é uma necessidade de nós passarmos pelo resgate para, inclusive, diluir essa energia que nós fixamos no nosso perispírito, principalmente como consciência de culpa. E é necessário que no atendimento fraterno nós tenhamos essa iniciativa de personalizar com fraternidade, para que a pessoa realmente não se sinta em uma situação desfavorável para superar as suas próprias deficiências. Depois, o orientar. O atendente sugere soluções possíveis com muita discrição, para que não fique patenteado uma opinião que vai prevalecer na própria vontade do atendido. Ter o cuidado de apresentar os recursos que o centro espírita pode lhe oferecer. Inclusive outras portas fora do centro espírita, que também pode ser alavancada para que oriente a pessoa. Nós temos uma série de atividades fora do centro espírita. Os alcoólicos anônimos. Temos, inclusive, atendimentos psicológicos dentro da comunidade. Não devemos nunca nos afastarmos das ciências humanas. Há uma atitude, às vezes, de alguns espíritas que ficam, de uma forma injustificável, preservando de recorrer aos recursos das ciências humanas. Nunca devemos realmente
manter uma atitude dessa natureza. Sugerir a pessoa a buscar o especialista na área da psiquiatria, na área da psicologia, na área da psicanálise, para que a pessoa realmente tenha a iniciativa de buscar esse auxílio. Porque, em muitos casos, é indispensável que haja essa conotação de ajuda entre as ciências humanas e a ciência espírita. Portanto, valorizar as atitudes do atendido nos seus projetos de vida, que muito pode auxiliar a pessoa, fazendo com que ela apresente cogitações para a solução libertadora da sua problemática. Nunca dizer à pessoa, você é médio, precisa desenvolver. De maneira nenhuma. Houve uma época no movimento espírita dos pseudos identificadores de mediunidade. Ou pessoas que dizem, olhando para o outro, você tem 5 obsessores. Tenha cuidado. E às vezes essas pessoas vão para o atendimento fraterno do centro espírita com essas falsas ideias. O que deve o atendente dizer? O senhor não está vendo, ou a senhora não está vendo que eu estou obsidiado? Não, não estou vendo nada. Se você acha que está obsidiado, é o momento de você se desobsidiar. Eu vou lhe orientar para que você faça isso no centro espírita. Porque criou-se uma ideia falsa que a desobsessão só é feita nas reuniões mediúnicas especializadas. De jeito nenhum. Nós temos um seminário mostrando isso. O centro espírita e a desobsessão. É necessário uma série de providências na casa espírita para que a desobsessão aconteça não somente dentro da reunião mediúnica, mas em todas as atividades doutrinárias que são desobsessivas, inclusive o atendimento fraterno, que é uma desobsessão lúcida. Portanto, às vezes, acontece muito as pessoas encontrarem informações de outros centros espíritas a respeito desse assunto. Não devemos buscar identificar a origem da orientação. A finalidade do atendimento fraterno no centro espírita é orientar a pessoa doutrinariamente, para que ela, no momento devido, ela se decida, que ela se movimente, porque senão nós estávamos estimulando a inércia moral da criatura humana. Desta forma, atender com humanidade, responder com bondade, personalizar com fraternidade e ajudar o indivíduo a valorizar as suas próprias capacidades, leva, sem sombra de dúvida, a que ele mesmo, o atendido, se liberte do problema, que é, na realidade, uma circunstância de todos nós na face da Terra. Estamos perfeitamente conhecedores de que os nossos problemas trazidos para o atendimento fraterno, 95% são problemas existenciais, problemas do espírito encarnado, que nessa vida atual vão se deparar com seus hábitos nocivos que ele adotou em vidas passadas e que agora eles continuam com as mesmas atitudes. É preciso que haja uma mudança de atitude, uma renovação na arte de viver, para que o indivíduo realmente, ele mesmo, suba degrau a degrau o processo da sua ascensão moral e espiritual.
É isso que o Espiritismo, nos seus postulados, nos ensina. Daí o atendimento fraterno é uma área importantíssima na casa espírita. Vamos nos unir nessa ideia de levar adiante essa tarefa em um trabalho solidário, que deve acontecer nas próprias equipes, onde as pessoas vão mutuamente aprender a ajudar-se, para que possam ajudar aqueles que buscam nas múltiplas situações dificultosas, que é o processo natural da nossa evolução. Está aí encerrado o nosso seminário, para que saiamos daqui com o ensejo de profundas reflexões durante o nosso processo reencarnatório na face da Terra.